Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai finalizar esse livro! Eu tô feliz porque esse projeto ele começou faz muito tempo e aí no ano passado eu não consegui terminar. E esse ano foi um projeto que eu falei, não, vai ter que ter fim, vai ter que terminar. E hoje ele tá terminando. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a Clarissa, eu vou falar um pouquinho dos outros livros dela e depois eu vou falar um pouquinho das minhas impressões a respeito do livro, a respeito do que eu senti, não só com o livro, mas também com quem estava lendo junto comigo. Bom, a Clarissa, ela nasceu em 1945, dia 27 de janeiro, aquariana. Ela é americana, ela tem pais mexicanos, tinha pais mexicanos. Ela é psicóloga, junguiana e escritora, né? A Clarissa, ela tem 7 livros, eu achei 6 publicados em português, que são Mulheres que Correm com os Lobos, A Ciranda das Mulheres Sábias, Libertem a Mulher Forte, O Amor da Mãe Abençoada pela Alma Selvagem, O Dom da História, Contos dos Irmãos Grimm e O Jardineiro que Tinha Fé. Né? Eu encontrei esses livros em português, todos voltados, né, para a mulher selvagem, para o feminino. E a Clarissa, ela escutava muitas histórias desde criança, então esse amor, né, que ela tem pelas histórias começou cedo. E por isso que ela acha, e ela defende, inclusive, em Mulheres que Correm com os Lobos, a beleza da história, de quando a gente conta uma história, do que a gente consegue, né, passar quando a gente conta a história. A gente tem emoção, a gente usa de alguns elementos que acabam fazendo com que a pessoa entenda melhor, com que aquilo fixe melhor, né? Então, ela se utiliza disso em Mulheres que Correm com os Lobos e faz isso de uma forma muito, muito especial. Mulheres Correm com os Lobos foi lançado em 1992. Desde então é um clássico do sagrado feminino. Eu, particularmente, quando eu comecei a ler o livro, eu não achei um livro tão fácil, tão simples. Eu achei ele bem denso. Ele já é grande, ele tem mais de 500 páginas. E ele não tem letras grandes, são letras pequenas. Então, assim, para ler cada página você passa muito tempo nela. A minha edição, ela também é uma página que é grande, então demora para virar página. E aí, se você é como eu, né, gosta de virar página, pode ter 1 milhão de páginas, mas se você consegue virar, aquilo começa a ficar mais rápido, mais fluido, né? Mas o livro em si é incrível. A Clarissa, ela tem uma sensibilidade, ela tem um formato de falar com a gente que é maravilhoso. Então, assim, se você não leu, leia. Não é um livro para ser lido uma vez na vida, é um livro para ser lido de tempos em tempos. Se a gente seguir talvez a recomendação dela, né, de 7 em 7 anos, que é um período em que a gente se modifica bastante, que é um período que as mulheres elas vão passando de fases da vida, então a cada 7 anos leia esse livro. E eu tenho uma coisa muito importante para dizer a respeito dele, né? Para todas as pessoas que eu encontrei que começaram a ler esse livro, nenhuma delas tinha terminado. E o que me levou a questionar, mas por que, né, ninguém termina esse livro? Todas as pessoas tinham exatamente a mesma justificativa. É que eu ouvi dizer que Mulheres que Correm com os Lobos é um livro para ser lido aos poucos e você tem que estar na pegada do livro, é meio que o livro que vai te escolher, é meio que o livro que vai falar o momento que você deve ler. Eu sou defensora número 1 que os livros escolhem a gente. Eu sempre falei isso, eu tenho muitos livros na minha casa e eu tenho muitos sem ler. E aí, cada vez que eu compro um, brigam comigo, mas você vai comprar outro livro? Sim. Por quê? Porque eu acho que em algum momento eu vou querer lê-lo, né? Ele vai me escolher para ler. Mas o que eu senti com Mulheres que Correm com os Lobos é que, como é um livro difícil, tanto na parte de leitura mesmo, de ser pesado, quanto na parte de autoconhecimento, ele também mexe com muitas das nossas estruturas.
que isso pode ser um processo de autossabotagem. Afinal de contas, eu não posso ser a única pessoa do mundo que tenha terminado de ler Mulheres que Correm com os Lobos. Entendem? Então, assim, se você começou, se você está tentando ler esse livro, continue. Continue, continue, coloque como meta que você vai terminar. Por quê? Porque eu acredito que a gente acaba deixando, né, o livro de lado, porque ele realmente mexe com muitas estruturas internas nossas. E, claro, a gente não quer entrar em contato com a dor, isso faz parte da gente. E também porque ele é um livro mais complicado de ler e a gente acaba escolhendo, optando por uma coisa mais simples. Então é importante sim que você fale, eu vou terminar esse livro. E se perceba, quando você fala, eu acho que é para ler de tempos em tempos, eu tenho que estar na pegada, se isso não é um processo de autossabotagem. Porque, mais uma vez, não é possível que todas as pessoas que eu conheça, que realmente começaram a ler o livro, não terminaram, simplesmente porque elas não estavam na pegada, simplesmente porque elas não estavam no tempo, simplesmente... Gente, isso aí, né, pra quem não sabe, eu estudei ciências atuariais na minha faculdade. Um terço da faculdade é estatística. Isso não cabe dentro de uma probabilidade estatística que ninguém tenha terminado o livro. Então existe alguma coisa além, né, de só, eu vou esperar um momento do livro me chamar, tá? Então fica de olho, porque eu mesma não terminei o livro da primeira vez que eu comecei. Isso também serviu pra mim, tá? Por quê? Porque o livro ele é difícil, eu precisei, assim, ter um compromisso muito grande para realmente, de fato, terminar o livro. E ele vale muito a pena ser lido do começo ao fim. É um livro que vale a pena. Tudo que eu falei aqui serve como caminho, mas a leitura dele é indispensável, porque eu não falei sobre as histórias, por exemplo, né? Então é preciso ler essas histórias, é preciso ler esse livro e ver o sentido que ele faz pra você, porque ele vai fazer sentido diferente pra mim e pra você, e vai fazer sentido diferente em momentos distintos da nossa própria vida. Então daqui 7 anos eu vou ler de novo e eu vou falar, nossa, meu Deus, né? Como O Pequeno Príncipe também é outro livro que a gente tem que ler de tempos em tempos, sabe? Então é importante que você tenha isso em mente e não entre num processo de autossabotagem ou numa crença de que, eu preciso esperar o tempo XYZ, porque todo mundo fala isso, beleza? Bom, vamos lá para o próximo livro, porque sim, vamos continuar e teremos o próximo livro. E o livro que eu escolhi é O Demônio da Meia-Noite. Esse livro aqui é um livro pesado, que nem Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro grosso, ele também vai ter mais de 500 páginas. Eu nem vi exatamente quantas páginas ele tem, mas ele tem. Contando as notas, ele tem 550. Ó, ele termina um pouco menos de 500, gente. 470, mais ou menos. Então, assim, é um livro grande, grosso e também com as letras pequenas. Ele segue mais ou menos a mesma pegada de Mulheres que Correm com os Lobos. E por que eu escolhi justamente um livro na mesma pegada? Porque isso me incentiva vocês também a ler, né? Como esses livros que são mais complicados, é importante que a gente tenha um compromisso, um grupo, uma tribo, sei lá, que estão ali, um clube do livro, né? Que estão falando a respeito do livro. Aquilo vai dar um empurrãozinho. Gente, eu já comecei a ler, né, O Demônio do Meio-Dia, e eu fiquei muito impressionada já com a escrita do Andrew. Então, assim, se você nunca leu, se você não tem o livro, compre, baixe, sei lá, e a gente vai começar a conversar sobre ele na próxima semana. E vai ser muito, muito, muito especial, porque ele fala sobre depressão real oficial, sem tentar tapar o sol com a peneira, sem tentar romantizar a depressão de verdade. E para quem já viveu a depressão como eu, se você tem alguém perto de você que vive isso, ou se você já viveu ou está vivendo, é um livro muito, muito, muito profundo e muito bonito, muito tocante e, enfim, é um livro que vale a pena ser lido,
tá bom? Então a gente continua se vendo, não mais com Mulheres que Correm com os Lobos, mas com o Demônio do Meio-Dia. Até semana que vem. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Me conta o que você achou, se você leu Mulheres que Correm com os Lobos, se você ouviu o podcast, o que você achou do podcast. Feedbacks são extremamente necessários e extremamente enriquecedores para eu saber como eu posso melhorar meu trabalho, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!